Olá, Guilherme, bom dia. Tirei aqui a parte da manhã para interagir com essa necessidade acadêmica, né, de entrevista, onde vocês fizeram a composição de 7 questões. Muito bom. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de participar. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo ambiente acadêmico, né, eu tenho algumas graduações e, mesmo assim, não paro de estudar, né? Então, como você pode perceber, o tempo já tem passado, não é verdade? Mas eu faço questão de me manter atualizado. E a gestão administrativa, a área da administração, ela é extremamente abrangente. Portanto, o administrador ele precisa ter constante envolvimento com a comunicação, precisa se comunicar muito bem, precisa ter clareza no pensar, precisa entender o ambiente em que ele está. E isso não se faz através de muita leitura, de busca e pesquisa, não se faz se você não tiver estudo de caso e não viver realmente de maneira intensa cada circunstância que o ambiente empresarial por muitas vezes te propõe. Eu quero iniciar me apresentando, então. Eu sou Rogério Maciel, para aqueles que não me conhecem. Eu sou casado com a Viviane. Eu atuo na gestão e controladoria, essa é a minha especialização. Iniciei a minha vida profissional me graduando inicialmente, né, formação técnica, né, com processos gerenciais no Senai, né, processos gerenciais no Senai. Depois eu fiz gestão financeira na Faculdade Sumaré. Na sequência, eu fiz gestão e controladoria na Fundação Álvares Penteado, que é a FECAP, e depois bacharelado em ciências contábeis na FIPECAF. A sua primeira pergunta é uma pergunta interessante, porque ela diz o seguinte: em qual momento da carreira usou conhecimento específico da administração que somente você teria na equipe esse conhecimento? Muito bem, quando você pensa um pouquinho sobre carreira, aí a gente precisa falar um pouco mais sobre como é que se forma isso, como é que se formou isso na minha vida. Eu atuei tanto em empresas de pequeno porte como empresas de grandíssimo porte. E quanto maior a empresa, né, maior o hall de colaboradores dessa empresa, e me refiro inclusive a gestores, então o know-how técnico dessa empresa tende a ser um know-how técnico de grande capacitação. Essa é a ideia de uma grande empresa. Na verdade, quanto maior a capacitação técnica das pessoas que estão no seu entorno, é mais difícil ter alguém que não tenha conhecimento abrangente de diversas áreas. Então você passa a desfrutar do conhecimento alheio e também contribuir com o conhecimento dos demais. Mas nas empresas de pequeno e médio porte, por vezes você se vê em situações em que a sua equipe ela não detém tanto conhecimento técnico, e daí surge a oportunidade de você desenvolver atividades que cabem e estão para você, estão na palma da mão, dada justamente o seu debruçar sobre os livros, sobre os estudos, sobre as pesquisas que faz. E em uma empresa específica que trabalhava com plásticos de engenharia, né? Esta empresa sofreu um incêndio e aí então eu fui convidado para trabalhar nesta empresa para justamente administrar essa fase, uma fase complexa, porque a empresa perdeu toda a parte produtiva, só sobrou realmente a parte administrativa e contábil da empresa, fiscal da empresa. A parte produtiva foi totalmente comprometida, os estoques, matéria-prima, produto acabado, as mercadorias todas foram comprometidas e ela estava numa fase financeira realmente muito ruim. Então, eu fui contratado para uma administração de conflitos. E administrar conflitos é algo extremamente interessante. A administração de conflitos, ela te capacita a enxergar de maneira abrangente e a se colocar, por vezes, na posição do fornecedor, na posição do seu cliente, na posição da sua equipe de trabalho, que por vezes sofre as pressões de uma empresa que precisa tomar decisões e por vezes não tem também esses recursos à mão. Tá? Então, foi nessa empresa em particular em que eu consegui desenvolver muitas habilidades, né? Descobrir inclusive habilidades que não eram comuns na equipe. A administração de conflitos,
sistemas de mapeamento de processo. As equipes não tinham um bom desenvolvimento no mapeamento de processo, não tinha compreensão de mapeamento de processo, e como nós precisávamos ali reestruturar a empresa e maximizar o máximo resultado, então o mapeamento de processo também foi uma ferramenta muito importante, porque alinhamos os processos de maneira que a empresa pudesse, em todas as suas atividades, agregar o máximo de valor. Foi uma empresa importante para a minha vida, somou muito para a minha vida profissional, como pessoa, inclusive. A sua segunda pergunta é: como gerente da sua área, você já passou por situações complexas que eram necessárias soluções criativas e eficazes? Eu posso te afirmar que o administrador está sempre à mercê de situações como essa, principalmente num mercado onde a competitividade ela é fortíssima, né? E nós vivemos em constante busca de melhoria de processos internos, melhoria de produto, melhoria de custeio, formas de custeio, redução de custos, redução de despesa. Então, por vezes, você vai se encontrar aí gerenciando situações que são extremamente complexas. Questões de mercado, variação do dólar para quem tem empresas que sofrem muito por causa das variações cambiais, outras porque tem produtos que são importados e a mercadoria que é importada, e você está submisso, né, por vezes também às questões do processo de importação, ao tempo de chegada dessa matéria-prima ou ao tempo de chegada dessa mercadoria. São situações complexas que você precisa ter, principalmente, uma área emocional muito equilibrada, para que você possa desenvolver um gerenciamento do seu time, das suas pessoas, das pessoas que estão no seu entorno, das pessoas que estão no seu dia a dia, de maneira equilibrada, não transportando para eles um peso que eles não possam carregar, mas tendo, sobretudo, uma visão clara dentro de um planejamento que é formado com compromisso da sua equipe, compromisso dos seus fornecedores para atender às necessidades dos seus clientes. Então, são situações complexas. No mundo de hoje, né, dada inclusive o crescimento da tecnologia, hoje eu atuo numa empresa da área da tecnologia, as coisas mudam muito rápido, elas mudam muito rápido. E se você não se adequar, em questão de semanas você está para trás no mercado. Então, soluções criativas precisam ser postas em prática em todo o tempo e elas precisam ser eficazes. Elas precisam ser medidas, portanto, bem planejadas, um planejamento bem realizado, onde você consegue idealizar, tentar rascunhar o máximo de variáveis que você pode encontrar e pode enxergar. E também o acompanhamento desse planejamento, tentando perceber se as variações, se aquilo que você planejou está realmente acontecendo na dimensão em que foi planejada, né? Que esta ação foi planejada, ou está, por exemplo, acontecendo no volume financeiro ou no volume de produtos que você planejou. Então, planejamento é fundamental para que você tenha um norte e a partir daí possa interagir de maneira a replanejar se necessário. A sua terceira pergunta é: em qual momento da sua vida você lidou com uma situação de motivar sua equipe? E qual foi a resposta da equipe em relação a isso? Muito bem, essa empresa em particular, que sofreu o incêndio, nós tínhamos ali um grupo de colaboradores, em torno de 160 colaboradores, entre área administrativa, também da área de produção, e eles tinham uma área de montagem. Eles fabricavam plásticos de engenharia para galpões pré-moldados, que estão na cobertura do galpão pré-moldado. Essa peça é chamada de domos. Ela oferece uma iluminação natural, né? E também a entrada de ar. Então ela promove um ambiente agradável dentro das unidades fabris. E uma vez vivenciada essa experiência do incêndio, houve uma desmotivação geral na equipe. A empresa ela não tinha um seguro, ela não estava preparada financeiramente para esse caos. E eu fui contratado
para lidar com essas questões, para atuar sobre essas questões. E é claro, a empresa ela não funciona se as pessoas não estiverem engajadas. Se as pessoas não estiverem, de fato, entendendo o momento que estão vivendo e o quanto é importante a participação delas para a solução desses problemas, dificilmente você consegue sair de uma situação tão complexa. E nesse momento, a principal a ferramenta que eu usei era ouvir. Entender das pessoas, entender os processos, compreender os processos, mas não dos engenheiros para o chão de fábrica, mas do chão de fábrica para os engenheiros. Eu consegui compreender que as respostas encontradas no chão de fábrica e a atenção dada ao chão de fábrica, as pessoas que estavam ali numa linha de trabalho estritamente operacional, sobre eles estavam as respostas que mudariam o rumo do negócio. Eles encontraram dentro do dia a dia, eles viviam dentro do dia a dia um conjunto de dificuldades dentro do processo fabril, de perdas no processo fabril, que uma vez dando ouvidos e escrevendo, rascunhando, calculando o que isso representava, nós conseguimos enxergar ali uma alternativa para que a empresa pudesse produzir um produto melhor, num prazo menor, e com isso captar recursos financeiros importantes. Ela conseguiu elevar as suas margens. E esse chão de fábrica, esse pessoal que está lá no posto fabril, quando começou a participar deste processo e começou a compreender, a entender a importância do seu trabalho, isso trouxe para essas pessoas uma motivação incrível. É uma motivação que não se conseguia perceber nem mesmo quando a empresa estava no auge, não havia problema algum. Tá? Então, a resposta desse público, que estava lá no chão de fábrica, para mim, quando você começa a semear conhecimento, quando você passa a ouvir, claro que por vezes você encontra também pessoas que não estão muito dispostas a isso, mas grande maioria se demonstrou interessada em recuperar a empresa e viram a grande oportunidade que poderiam trazer para a empresa através dessa participação. E foi muito interessante porque eles, como uma empresa produzia plástico, mas plástico a partir de resina de poliéster. Então era um material líquido e esse material líquido ele era aplicado em moldes e esses moldes então recebiam por spray essa resina de poliéster. Havia muita perda, muita pulverização no ar, havia muita sobra de material e através de orientações técnicas, trazendo técnica para esse público, nas configurações de máquina, estabelecendo mecanismos de medição do processo fabril, que não era usual, não era uma prática, eles passaram a perceber a importância de ter uma atenção maior sobre o processo fabril, sobre o produto que estava sendo produzido. Nós conseguimos implantar nesse diálogo métodos de rastrear esse produto, de criar uma configuração que oferecesse rastreabilidade desse produto. E todo esse conhecimento fez com que essa equipe se sentisse motivada. Então não foi especificamente salário maior ou benefício, um benefício ofertado. Na realidade foi a disposição de oferecer conhecimento e eles abraçaram essa disposição e reagiram de forma também muito positiva. Você me faz uma outra pergunta aqui: como você superou a barreira de falar em público e que dica você dá para quem está começando agora? Bom, veja, falar em público quando você não conhece bem o assunto já é um grande problema. Eu diria que esse é o maior problema. Quanto maior envolvimento, quanto mais você conhecer do seu ambiente, do seu negócio, da sua empresa, daquilo que você faz, daquilo que você quer oferecer, você já tem uma grande oportunidade de ser bem-sucedido. A outra questão é: procure ler. Porque lendo você enriquece o seu vocabulário, você consegue ser mais abrangente naquilo que você pretende transmitir, você consegue encontrar uma linguagem que alcança aos diversas pessoas que são públicos diferentes que por vezes estão dentro do mesmo ambiente.
Então, de ter conhecimento sobre o assunto é fundamental. E ter clareza no falar, ou seja, amplie o seu vocabulário, procure ler bastante, procure se sintonizar com as pessoas, com o público que você, para quem você dirige essa mensagem, e certamente você terá uma mensagem cativante, uma mensagem que vai promover no coração dessas pessoas interesse e elas te darão todo o ouvido. Você também faz uma outra pergunta, né? Como você se sente em reuniões executivas onde são pensadas estratégias para decisões no futuro? Uma pergunta muito importante essa. Primeiramente, nós lidar com executivos, gestores, pessoas que estão sobre a condição de tomar decisão, é um público relativamente impetuoso, né? É um público impetuoso. E quanto mais impetuoso o público, talvez mais difícil seja essa relação. Mas o que é importante? É importante que você tenha conhecimento do que você vai realizar. É importante você ouvir e tentar equacionar. Portanto, reuniões executivas não podem ser um problema para o administrador. O administrador precisa equacionar, precisa tomar as informações, colher as informações, medir essas informações, pesar essas informações e, a partir dessas informações, participar desse planejamento estratégico com uma visão de futuro. Portanto, entender bem do seu mercado, entender bem do ambiente em que está o seu negócio, faz parte para que essa estratégia seja formatada de maneira adequada. E participar dessas reuniões, na realidade, deve ser um presente, deve ser encarado como um presente, como a oportunidade de ouvir pessoas que também têm know-how técnico, comercial ou de divulgação do produto, com marketing, enfim, das mais diversas áreas que tem a empresa, trazer esse conhecimento técnico e construir a partir daí um plano de ação que deve ser medido cotidianamente no momento em que as coisas são efetivadas, para que você possa perceber se aquilo que você idealizou em termos de futuro é alcançável ou não. E aí você tem algumas ferramentas que ajudam esse processo, como o PDCA, que é muito falado nos cursos, aí os youtubers da administração falam muito, né? Planejar, né? Avaliar ali, executar, né? Interagir, reagir, replanejar e assim sucessivamente. Esse processo ele não tem fim, ele faz parte de uma visão de melhoria contínua. Muito bem, uma outra pergunta qual foi o momento da sua vida em que você tomou posição de liderança e por que você acha que é importante desenvolver essa habilidade? É uma pergunta muito importante, principalmente nos dias atuais. Eu digo isto porque nos dias atuais há uma carência de bons líderes, há uma carência de pessoas que abracem a responsabilidade de governo. E se as pessoas encontrarem alguém que lidera, elas seguem esse líder. Se esse líder for um líder carismático, se esse líder for um líder que ouve, for um líder que também está disposto a servir, a interagir, né? Não simplesmente mandar, né? E aí vem a diferença do chefe e do líder. Mas se você é uma pessoa que consegue olhar para essas necessidades e interagir para as necessidades, com essas necessidades das pessoas de maneira positiva, de maneira equilibrada, você será um líder excelente. Então, qual foi o momento da minha vida em que eu tomei a posição de liderança? Quando eu percebi que na equipe que eu estava, as coisas precisavam mudar e as pessoas não tinham o pulso para fazê-lo, elas não estavam motivadas para fazê-lo, elas se mantinham em silêncio para fazê-lo, foi o momento que eu levantei a mão. Eu entendi que se eu fizesse alguma coisa, se nós começássemos a nos reunir, se nós começássemos a pensar sobre as circunstâncias, sobre os eventos, sobre aquilo que nós vivíamos, nós poderíamos encontrar grandes soluções importantes. E nesse momento as pessoas passaram a me ver como um líder. E aí eu descobri que tinha essa habilidade.
habilidade de ouvir, de conversar, de participar, de pesar aquilo que estava sendo dito, de poder equacionar e de dizer para as pessoas, até de maneira matemática, de uma forma muito calculada, poxa, essa direção não me parece muito assertiva, o resultado dessa decisão não me parece muito assertivo. Veja que o resultado e sugerindo melhorias, coletando também melhorias destas pessoas, elas acabaram me vendo como um líder. E um líder, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter essa capacidade de diálogo, de ouvir, mas também de dizer, não, o caminho que eu preciso seguir, o que eu pretendo seguir, ele é um pouco diferente desse que você está me dando. Então, por vezes, você vai se encontrar também tendo que ser um pouco mais firme, porque talvez o plano final, o resultado final esteja na sua cabeça e não esteja na cabeça daqueles que estão sendo liderados. Você pergunta aqui também, você já ministrou uma palestra dentro da empresa sobre determinada área da administração? Ou mesmo já foi representar a empresa como porta-voz? Conte como foi. Bom, dentro do ambiente administrativo e dentro da área da gestão, eu diria a você que é impossível você não estar em sintonia com essa necessidade de expor processos, de expor procedimentos, de construir procedimentos, de averiguar se esses procedimentos estão sendo realizados de maneira adequada, e nesse momento você se vê por vezes em reunião com as pessoas, demonstrando que o mecanismo que está sendo usado não está trazendo um resultado efetivo. E ali você se vê palestrando, você se vê reunindo com 2, com 3, com 4, com 5 setores para reorganizar esse processo, tá certo? Fora da empresa, nunca... Já aconteceu uma vez, um pastor me pediu para que eu explicasse para os empresários que estavam ali reunidos num evento naquela igreja, algumas questões sobre planejamento orçamentário. Então, ali foi quando eu tive a oportunidade com os empresários, microempresários da região, pessoas que faziam parte daquele grupo, poder orientar aqueles empresários como é que funcionava um fluxo de caixa, como é que funcionava um planejamento orçamentário, que era importante entender se as regras que estavam sendo usadas para formar o preço estavam adequadas, para que ele não perdesse a oportunidade de ser competitivo. Então, desta forma, sim, teve uma vez que isso aconteceu e foi muito interessante mesmo. Algo que me trouxe muito prazer, poder conversar, instruir, orientar, trocar ideias, aprender sobre outros mercados, sobre a dificuldade do pequeno empreendedor, foi algo realmente importante. Então é isso, eu acho que respondi as suas perguntas, estou à sua disposição e havendo qualquer necessidade, por favor me fale e vamos conversar a respeito. Forte abraço a você e um abraço grande também à sua equipe, ao seu professor e sucesso na sua carreira acadêmica.